Opa! Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou te ensinar como comprar ou montar o seu computador perfeito para você que quer trabalhar com animação, fechou? Então vem comigo na vinheta. Bom, essa é uma das dúvidas que eu mais recebo aqui, é justamente sobre qual equipamento comprar, como escolher um equipamento, como dar upgrade no computador, esse tipo de coisa para animação 3D. A maioria dos vídeos que tem no YouTube falando sobre isso, assim, te dá algumas dicas ali de máquina para comprar, mas não explica exatamente o porquê. E eu acho muito importante você que trabalha com 3D entender o que você está comprando quando você vai comprar um computador, principalmente entender como o software vai usar o seu computador, para que você não compre coisa à toa, então você compre, sei lá, peças que não vão de fato ali serem bem úteis para você durante o seu processo aí de trabalho, o seu workflow. E também porque ninguém é otário aqui quer ficar gastando dinheiro à toa, comprando um monte de peça, comprando um monte de coisa e às vezes nem é exatamente o mais eficiente ali pro que a gente vai fazer. Lembrando que no vídeo de hoje eu não vou estar muito preocupado com preço, fechou? Então esse vídeo aqui não é para você que quer comprar um computador barato para fazer animação. Eu vou fazer, óbvio, um equilíbrio aqui, tem um equilíbrio entre preço e desempenho, mas o objetivo aqui é que pelo menos a nossa máquina mais barata tenha um desempenho eficiente quando a gente vai trabalhar com animação 3D, fechou? Mas se você tá começando agora, quer comprar um computador mais barato e que dê pra fazer animação, por mais que não seja o mais eficiente, mas já dê pra trabalhar, confere se você tá inscrito aqui no canal, porque esse vídeo já tá roteirizado. Eu vou fazer um vídeo exatamente mostrando quais computadores comprar pra você que quer começar a investir na sua carreira de animação e já pode comprar um computador, mas tá com orçamento limitado, fechou? Então confere se você tá inscrito aqui pra você receber o vídeo, porque a minha parte de fazer o vídeo eu já fiz. Eu quero ver se você tá acompanhando o canal aqui. Bom, e como você já deve imaginar, comprar um computador pra animação é um pouquinho diferente de comprar um computador para jogar ali ou para fazer qualquer outra coisa, às vezes para trabalhar ali no Excel, esse tipo de coisa. É um pouquinho diferente. Existem algumas coisas específicas assim de como a animação funciona com o seu computador que eu acho legal você entender. Inclusive uma coisa que eu recomendo fortemente é que você monte o seu computador ao invés de comprar ele pronto, tá? Eu sei que isso parece muito trabalhoso e talvez até pareça perigoso assim, mas na real é bem fácil montar um computador. Inclusive tem um monte de tutorial no YouTube que ensina como fazer isso e é uma coisa que pode até ser bem divertida assim se você souber o que tá fazendo. E bom, nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar exatamente tudo que você precisa saber para pelo menos comprar ou montar o seu computador perfeito para animação. Bom, de qualquer forma, eu entendo que você pode achar inútil entender todas essas coisas de computador e você só veio nesse vídeo para pegar as especificações e as indicações de hardware. Nesse caso, faz o seguinte, vai nos capítulos desse vídeo, vai estar aqui na timeline ou na descrição do vídeo e você pode ir navegando ali pelos capítulos do vídeo até a parte onde eu faço as indicações de hardware que você pode comprar, fechou? Então pode ficar tranquilo que eu deixei esse vídeo organizado para qualquer tipo de pessoa que chegar aqui. Bom, sem mais enrolação, voltando pro vídeo, eu deixei ele separado em 3 etapas, fechou? A primeira etapa eu vou te explicar como a animação usa o seu computador, então quais peças ele vai estar usando ali em determinados momentos. A segunda etapa eu fiz uma separação de alguns hardwares para você que quer comprar só peças e não quer comprar um computador montado. E por último, eu deixei já montado algumas builds de computadores já que eu acho excelentes para animação. Já deixei aqui elas todas montadinhas, vai aparecer em lista para você aqui na tela quando a gente for falar disso, fechou? Lembrando que essas builds também vão variar de acordo com o orçamento que você tiver aí. Bom, então vamos para a primeira etapa que é entender como o seu computador vai ser usado quando você estiver fazendo animação, fechou? Uma coisa muito importante a gente entender aqui é que quando a gente está fazendo animação, a gente está fazendo tarefas que precisam ser visualizadas em real time, tá? A gente espera que o computador consiga entregar pra gente uma visualização em tempo real de tudo que a gente está manipulando. A gente vai estar o tempo todo criando poses com personagem, criando keyframes, né? Marcando as animações, pulindo as curvas, movendo objetos e movendo a câmera para lá e para cá o tempo todo, tentando visualizar ali a cena e manipulando a cena o tempo todo. E todas essas ações de resposta imediata, elas são bem diferentes de, por exemplo, um render em que eu posso simplesmente apertar um botão e deixar o computador trabalhando sozinho enquanto eu vou, sei lá, beber um café, fazer um lanche em algum lugar, fechou? Essas tarefas, elas exigem interações ali meio que instantâneas. Isso parece uma coisa meio óbvia, meio bobinha de falar, mas a real é que isso influencia de certa forma bastante em como o computador é usado, fechou? A animação no geral é uma tarefa bem diferente de outras ações que a gente faz no 3D. Dito isso, a gente precisa entender mais uma coisinha que é o seguinte, a nossa viewport, a maneira como a gente trabalha, é um trabalho de single core performance. Eu não sei se eu pronunciei isso certo, mas em resumo, é uma tarefa que não dá para paralelizar. Ou seja, o que significa isso? Basicamente, a parte principal de processamento do nosso computador é o nosso CPU, tá? O nosso processador aí. E esses processadores, hoje em dia, eles podem ter vários cores, tá? Basicamente, vários núcleos ali de processamento. Dito isso, quando a gente tem uma tarefa que é de um núcleo apenas, é uma tarefa single core, quer dizer que mesmo se você tiver um CPU com vários cores, vários núcleos ali, você, quando estiver animando, vai estar usando ali poucos ou talvez até mesmo apenas um processador trabalhando ali na sua viewport. E a gente tem basicamente que mesmo se a gente tiver um CPU com vários cores, se a gente tiver um CPU aí com, sei lá, vários núcleos de processamento, a gente não tem necessariamente mais vantagem, mais velocidade de processamento de uma viewport. Mas aí você deve estar se perguntando, mas
por que que isso acontece? Por que que o computador não usa todos os núcleos de processamento? O meu computador é burro? Bom, na verdade, não. O que que acontece? A nossa viewport, a nossa maneira de trabalhar, ela exige um processamento que tem uma certa dependência hierárquica. O que que significa isso? Significa que, para poder chegar no seu resultado final, naquilo que você vai ver na viewport, o computador precisa passar como se fosse uma escadinha de processos e a gente não consegue pular os degraus dessa escadinha. Se a gente for pegar um personagem animável, por exemplo, um rig, o que que é ele? É basicamente uma malha e essa malha é deformada por ossos e esses ossos são controlados ali por controladores. Então, se a gente for pensar bem, meio que tem uma hierarquia controlador, ossos e malha. Só que eu não consigo colocar, por exemplo, um core para processar a malha, para calcular como a malha vai estar funcionando, se eu ainda não sei como essa malha vai estar posicionada na viewport, porque eu ainda não calculei como está o posicionamento dos ossos e nem como esses ossos foram manipulados pelos controladores. Eu acho que essa é a maneira mais simples assim de explicar como isso funciona e basicamente por que é difícil paralelizar esse tipo de tarefa. Isso porque eu tô falando de uma maneira bem simples aqui, eu não tô pensando em K-Dynamics, não tô pensando em simulações, esse tipo de coisa que também precisa ser calculada, fechou? Em resumo, a gente precisa entender que todos esses processos são dependentes e por isso é bem difícil pular essas escadinhas ali do processamento. Tá, Léo, beleza. E como é que eu faço então para otimizar, já que essas tarefas não podem ser otimizadas por vários cores trabalhando ao mesmo tempo? Basicamente, a gente precisa pensar em ter um computador em que os cores, né, que os nossos núcleos de processamento vão ter uma velocidade mais alta, vão ter um clock mais alto. E essa é a maneira que a gente vai pensar quando a gente estiver comprando ali o nosso CPU para trabalhar com animação. E agora você me pergunta, mas Léo, me conta então alguns exemplos de tarefas que podem ser paralelizadas. Seguinte, meu amigo, uma tarefa muito popular e muito simples, todo mundo já ouviu falar que pode ser paralelizada, é por exemplo o render. O render ele não segue processos dependentes o tempo todo, então o que a gente consegue entender é que a gente pode colocar o nosso computador, a gente pode colocar vários cores ali para processar a mesma imagem, tá? Não sei se você já percebeu, mas quando a gente está renderizando, por exemplo, no Cinema 4D com o nosso CPU, a gente vai ver que ficam vários quadradinhos passando pela tela ali. Cada quadradinho daquele ali, se a gente for pegar de uma maneira simples, é como se fosse um core trabalhando numa pequena etapa daquela imagem, calculando uma pequena etapa daquela imagem. É como se o core estivesse desenhando o seu render ali, desenhando a sua imagem final, e cada core pode trabalhar em uma parte diferente ali da imagem individualmente, sem seguir uma dependência um do outro, que vai funcionar muito bem. Por isso que, por exemplo, os renders são tarefas paralelizadas. Inclusive, é por isso que a gente usa bastante hoje em dia, né? Tá cada vez mais em alta, todo mundo tá usando, que é o render por GPU, que é muito mais rápido, porque hoje as nossas placas gráficas são bizarramente rápidas para fazer esse tipo de cálculo. Beleza, a gente já entendeu que o nosso CPU é a parte mais importante que a gente precisa entender, a parte mais usada aqui, que a gente vai pensar quando a gente for comprar o computador. Então a gente já sabe que o nosso computador vai girar ali em torno do CPU, basicamente. Agora a gente tá pronto para passar para a segunda parte desse vídeo aqui, que é algumas indicações de hardwares para vocês comprarem aí separadamente e também como eles são usados ali pelo seu computador, de uma maneira bem breve, para esse vídeo não ficar tão longo também. Tá, então vamos lá começar a montar aqui os nossos hardwares. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o CPU. E como a gente já sabe, a gente precisa escolher um CPU que tenha um clock alto, ou pelo menos buscar um CPU que tenha um clockzinho mais alto ali nos núcleos, para que a gente tenha uma velocidade melhor na nossa viewport, tá? E aí você deve estar se perguntando aí também, Léo, eu não poderia só comprar um CPU que tem um clock alto e que tem vários núcleos de processamento, e aí eu poderia, por exemplo, fazer render com o meu computador e ao mesmo tempo fazer animação também sem problema nenhum? Bom, na verdade você até consegue ter os dois, mas precisa ter uma relação de equilíbrio entre a quantidade de núcleos e a velocidade desses núcleos, por uma questão de limitação mesmo de energia, tá? Se você, por exemplo, tentasse ter os dois demais, você ia gastar muita energia e isso ia gerar muito calor e isso provavelmente ia danificar o seu hardware. Então, as empresas não produzem processadores que se autodestroem. Então, obviamente, a gente tem ali um equilíbrio entre quantidade de núcleos e velocidade dos núcleos, fechou? Mas, felizmente, as próprias marcas resolveram isso de uma maneira bem legal, que é o seguinte: quando você tem, por exemplo, uma máquina com vários núcleos e a sua máquina percebe que você tá fazendo uma tarefa ali que é single core e você tá usando, sei lá, 1 ou 2 núcleos, o que ela vai fazer é aumentar muito a velocidade desses núcleos. Então vai dar um overclock nesses núcleos que você tá usando agora e vai dar um downclock ali nos outros núcleos que você não tá usando, gerando ali um equilíbrio. Mas isso é feito de uma maneira automática e muito rápida, que nós que estamos usando a máquina nem vamos perceber assim, tá? Mas é uma coisa que acontece, eu acho bem legal, uma maneira inteligente de resolver esse problema do consumo de energia e do calor também que geram os processadores. Baseado nisso que eu te falei agora, eu vou deixar para você uma lista aqui na minha lateral aqui, e para eu não ter que ficar falando todas as informações aqui, são muitos processadores, você pode basicamente dar um pause aqui no vídeo e anotar aqui o que for mais legal para você. Lembrando que a gente tem duas opções aqui de processadores da Intel e as outras opções são AMD, que são processadores muito bons também, principalmente porque a gente quer aqui. E só um detalhe legal de todos esses processadores que você tá vendo aqui do lado, um que tem melhor custo-benefício, vamos dizer assim, é o AMD Ryzen 5 5600X, tá? Eu acho que ele tem a melhor relação de preço pro que ele vai te oferecer de desempenho, assim. Então acho que é uma ótima opção para você que não quer gastar tanto, mas quer ter um processador legal também para poder fazer animação. Agora que a gente já falou de CPU, que é a peça mais importante, a gente vai falar de
placa de vídeo também. Mesmo que o CPU seja a peça mais importante, a gente não pode negligenciar a nossa placa de vídeo, fechou? Porque algumas coisas que estão na viewport ali podem ser paralelizadas, tá? Não são todas, algumas opções ali podem ser paralelizadas e a gente pode pensar nisso também, além de que você com certeza vai querer fazer mais coisas além de animação no seu computador. Você pode um dia querer renderizar um projeto pessoal, fazer algumas coisas, e isso pode ser renderizado com CPU, então é interessante a gente ter uma placa gráfica muito legal também. Só pra você entender, tá? GPU normalmente não vai ser gargalo de processamento quando a gente tá fazendo animação 3D, mas é legal ter uma placa bacana, tá? Principalmente porque, tipo, anti-aliasing, OpenGL, algumas coisas de processamento são paralelizadas assim, são feitas com a GPU, tá? Então é interessante a gente ter uma GPU bacana que funciona bem pra isso também. Inclusive, se me lembro bem, a Viewport 2.0 usa GPU, que é a do Maya, e também o Eevee lá, que tem aquela parada de real-time render, essas coisas do Blender também usa GPU. Então, tá vendo? Tem uma certa importância em ter uma GPU bacana. E as minhas indicações de placas de vídeo são essas aqui também que estão na lateral aqui pra você. Vou deixar os nomes delas com algumas pequenas especificações. E uma coisa importante sobre isso é o seguinte: você vai notar que em placa de vídeo eu não coloquei nenhuma placa da AMD. Por que isso, tá? Basicamente porque as placas da AMD não têm um suporte, as placas de vídeo da AMD não têm um suporte muito legal, tá? Para render, para essas coisas. Normalmente os softwares são direcionados para as placas da Nvidia, então as placas da AMD, elas não são ruins, tá? As placas de vídeo, mas eu já tive experiência com uma delas assim, não curti. Eu já tive placa de vídeo da AMD, não curti muito, não tem exatamente o suporte ali, tem aquela coisa também de tecnologia CUDA, esse tipo de coisa. Então vamos de Nvidia para placa de vídeo, fechou? Para processador é muito bom, mas para placa de vídeo vamos ficar com a Nvidia mesmo, que é mais jogo. E dessas placas que eu deixei aqui para você, que eu mais aqui eu recomendo ali pro mínimo, pelo menos, é ter essa GTX 1650 Super. Ela é uma placa que tem um desempenho bem bacana e já vai te ajudar bastante para fazer suas coisas. Se você quer ter uma placa mais legal, acho que a RTX 3060 vai te servir muito bem. E se você tem intenção de fazer render, quer pegar umas coisas pesadas ali para mexer, para brincar e tá com uma grana a mais para investir, pega uma 3090 que vai ser irado pra caramba. Você vai ter um computador muito monstro aí e vai te servir por muito tempo para fazer várias coisas, fechou? Lembrando que também existem outras linhas da Nvidia de placa, por exemplo, a linha quadro lá, mas a gente entraria também em valores muito altos, em especificações muito diferentes assim. Então eu quis deixar as coisas mais simples aqui também. Essas placas são mais fáceis de encontrar para comprar também, essas da RTX, GTX. Então vamos com essas que são mais de buenas, fechou? Beleza, Léo? Já falamos de placa de vídeo e CPU, agora vamos falar de memória RAM. Basicamente a memória RAM não vai influenciar muito no seu desempenho para trabalhar, fechou? Mas é interessante ter uma memória RAM bacana, tá? Em quantidade pelo menos, porque a memória RAM vai influenciar diretamente na quantidade de coisas que o seu computador pode processar ao mesmo tempo. A memória RAM, ela é basicamente uma memória rápida ali e ela vai estar armazenando todas as informações que o software precisa ter ali meio que prontas para serem usadas a qualquer momento, tá? Então são informações que o software vai estar usando no momento de que você estiver produzindo e tudo mais. Então, por exemplo, se você tem pouca memória RAM no seu computador e está rodando muitos processos, muitas coisas ao mesmo tempo, pode ser que ele comece a usar muito da sua memória RAM e isso vai causar travamento aí no seu computador e a gente não quer travamento de jeito nenhum. E pode travar o computador inteiro ao nível de você ter que reiniciar de fato o computador. Então é bem perigoso trabalhar com pouca memória RAM. Uma quantidade boa de memória RAM para quem tá mexendo com animação 3D é 16 GB, tá, de memória RAM. Você pode trabalhar com 8, vai funcionar muito bem também, é tranquilo, mas eu acho confortável pelo menos 16 GB. Na máquina que eu uso atualmente eu tenho 32 GB de memória RAM e eu acho que serve muito bem. Eu acho que eu nunca usei muita coisa assim ao nível de usar toda a minha memória RAM. Meu computador acho que nunca travou por causa disso, mas eu gosto de ficar confortável aqui, 32 me serve muito bem. Bom, e um detalhe importante que você precisa prestar atenção quando você for comprar sua memória RAM é o seguinte, tá? Quando você for comprar ela, ela vai vir separadas em vários pentes de memória RAM e é muito importante você prestar atenção na compatibilidade dessas memórias trabalhando juntas, ok? Normalmente, o mais interessante a se fazer é comprar o kit pronto de memória RAM. Então você vai pegar e comprar um kitzinho de alguma marca já de 16 GB de memória RAM dividido em 4 pentes de 4, entendeu? Ou então vai pegar 16 GB em 2 pentes de 8, assim, sempre buscando comprar já o kit pronto daquela marca. Porque o que acontece? Essas marcas, para fazer esses kits, elas vão testar essa memória RAM funcionando em conjunto, tá? E se você compra, por exemplo, 2 pentes de uma marca, depois 2 pentes de outra marca aleatoriamente assim, pode ser que essas memórias não funcionem bem juntos e isso pode inclusive talvez até danificar o seu computador, fechou? Então tem que tomar cuidado com isso aí, em como isso vai funcionar e prestar bastante atenção quando for comprar memória RAM, para comprar pelo menos pentes de memórias iguais assim. Dá uma olhada na internet, faz uma pesquisa rápida ali de pentes que funcionam bem juntos ali, da mesma marca e tudo mais, ou então comprar os kits prontos, tá?
tá? Eu recomendo seriamente comprar o kit pronto de memória RAM. Você escolhe lá, eu quero um kit de 32. Beleza, ele vai vir separadinho, os 4 pentes você vai instalar lá e pronto, vai estar funcionando perfeitamente. Já foi testado antes pela empresa e é isso aí. Bom, agora chegou a hora da gente falar de placa-mãe, fechou? Basicamente é uma parte muito importante porque apesar de não ser exatamente o que vai acelerar a sua máquina, se você for pensar bem, a placa-mãe, ela é meio que o nosso painel de controle para todas as outras peças. Então todas as outras peças vão se encaixar nessa placa-mãe e por isso a gente precisa ficar de olho em algumas coisinhas. Primeira coisa que você precisa prestar atenção é se o socket da sua placa-mãe é compatível com o processador que você escolher, fechou? Então quando você escolher o processador lá em cima, precisa prestar atenção quando for comprar a placa-mãe para ver se é compatível. E isso é muito fácil de pesquisar. Se você fizer uma pesquisa no Google, tipo, o processador tal é compatível com qual placa-mãe. Esse tipo de pesquisa muito básica, você vai encontrar muito facilmente qual socket você vai precisar. Lembrando que tem diferença de Intel, processador Intel para processador AMD, fechou? Então tem que ficar de olho nisso. Então a primeira coisa que você vai prestar atenção é no socket, fechou? Outra coisa que eu acho importante também você prestar atenção quando for comprar sua placa-mãe é justamente a quantidade de placas de vídeo que ela suporta. Se você tem intenção de fazer, por exemplo, um upgrade posteriormente na sua máquina, então certifique-se de que cabe nela a placa de vídeo que você quer colocar depois, ou então se você quiser colocar mais de uma placa de vídeo rodando ao mesmo tempo, se a sua placa-mãe comporta isso. E junto disso também fica de olho na quantidade de memória RAM que a sua placa pode suportar, fechou? Então dá uma olhada também se ela vai suportar 16 GB de memória RAM, se ela vai suportar 32, 128, não importa, sempre fica de olho nisso que é importante para você também. E nesse momento do vídeo aqui, eu sei que eu já te falei um monte de coisa, é muita informação e pode estar um pouco confuso as coisas na sua cabeça. Mas, como eu disse no início do vídeo, não se preocupa, relaxa, que no final desse vídeo aqui, como eu disse, eu já vou deixar algumas builds já montadas e essas builds eu me preocupei em deixar isso aqui com compatibilidade certa, fechou? Então pode ficar tranquilo que essas builds que eu vou deixar aqui para você, óbvio, dá um confere aí se você tiver na dúvida, mas essas builds que vão estar aqui aparecendo para vocês, elas já vão ser de computadores que têm a compatibilidade tudo certinho, as placas mães já vão ser compatíveis com isso e aquilo, vai estar tudo funcionando muito bem, fechou? Então fica tranquilo que eu não vou te deixar desamparado nesse vídeo não. Bom, a gente já falou então de memória RAM, já falou de placa-mãe, já falou de tudo praticamente, agora vamos falar do nosso armazenamento, a quantidade de HD ali que a gente pode colocar, de armazenamento mesmo de memória no nosso computador para salvar os nossos arquivos. E aqui não tem muito segredo na real, a gente hoje tem 3 tipos de armazenamento ali principais, que é o nosso HD, o disco rígido padrão, que é basicamente o disco mesmo, o HD que a gente tem normalmente nas máquinas hoje em dia. A gente tem o SATA SSD, que é basicamente o SSD, que ele é conectado no seu computador via cabo SATA, bem parecido com os nossos discos rígidos normais mesmo. E a gente também tem o SSD, que é conectado direto na placa, ele é PCI Express, né? Eu não sei exatamente o nome do coisa, acho que é NVMe, uma coisa assim. Vai estar aí na tela aparecendo para vocês, mas basicamente essa é a opção mais rápida de memória que a gente tem. E hoje o que eu recomendo, assim, o que eu uso também é você ter pelo menos 200 GB de memória SSD, fechou? De preferência o SSD NVMe, blá 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 lá, entendeu? Que é o mais rápido de todos, é muito bom, porque o outro SSD ele vai estar meio que limitado a uma velocidade também até do cabo SATA, então ele não é tão rápido assim quanto essa opção que vai direto na placa, inclusive é infinitamente mais rápida do que as outras memórias. Porém, esse SSD também ele é bem mais caro, é uma memória bem mais cara, então acho legal a gente colocar um pouco dele para colocar os nossos softwares principais e usar o disco rígido, tal, que é a memória mais barata que a gente tem, para poder colocar os arquivos normais ali que a gente quer colocar no computador, documentos, às vezes um arquivo de cena, uma coisa assim. Acho legal manter no HD, enquanto os outros arquivos, softwares, o próprio sistema operacional, a gente instala no SSD para ficar muito mais rápido, fechou? E sim, o SSD pode estar bem influenciado na sua produtividade, porque com o SSD você vai abrir os softwares muito mais rápido, algumas coisas podem carregar bem mais rápido com o SSD, então é algo que vai se influenciar na sua produtividade. Então se você tiver como investir nisso, eu recomendo muito o uso e eu acho muito bom. Fechou? Agora vamos falar de fonte aqui rapidinho. Basicamente a fonte aqui vai alimentar o seu computador, né? Vai fazer ele funcionar ali, vai passar energia para todos os componentes na medida certa para que eles funcionem. E isso não vai diretamente influenciar no seu desempenho, porém é importante tomar cuidado com isso, fechou? Se você compra uma fonte ali que está abaixo do que o seu computador precisa para funcionar, ele não vai funcionar bem ou talvez nem vai de fato funcionar. E a recomendação que a gente tem é sempre comprar um pouco a mais do que o nosso computador precisa, fechou? Por que comprar um pouco a mais? Você pode dar upgrade no seu computador sem comprar a fonte depois, e 2, você vai estar trabalhando com uma margem de segurança ali para ficar tranquilo, para poder trabalhar no seu computador, então pode ficar bem de boa e comprar sempre um pouquinho a mais ali na fonte, tá? Não é tão caro assim, para você ficar sempre abastecido aí muito bem no seu computador, para você fazer o upgrade ou fazer o que você quiser depois. E aí você tá se perguntando, Léo, como
como que eu vou saber qual fonte eu preciso pro meu computador? Quantos watts a minha fonte precisa ter para funcionar legal aqui no computador? Seguinte, meu bravo, eu vou deixar para você um linkzinho aqui que é basicamente uma calculadora para isso, fechou? Você vai lá colocar quais especificações do seu computador e ele vai te dar uma resposta de quantos watts você vai precisar ali na sua fonte, qual fonte é legal para comprar, e aí você já vai ter tudo na sua mão mastigadinho, bem bonitinho aí, não vai precisar de técnico, é coisa fácil, fechou? E agora para finalizar a nossa máquina aqui, a nossa super máquina, a gente vai pensar um pouco também no gabinete, fechou? De certa forma aqui a gente pode brincar na real com a estética do computador, se você prefere aqueles que tem vários LEDs, várias luzinhas, aquele tipo de coisa, eu acho muito legal. Eu ultimamente tenho gostado mais de um computador padrão, assim, uma parada mais discreta, mais tranquila, mas muita gente gosta de brincar com aquele clima um pouco mais de jogos, cheio de LED e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho legal você buscar na sua máquina é um isolamento tipo acústico dela, assim, para ela não ficar fazendo muito barulho pro lado de fora, e também buscar os gabinetes que tem ali uma certa ajuda térmica também, tá? Os que ajudam a deixar ali, expulsar bem o ar quente de dentro do computador e refrigerar bacana ele lá por dentro, fechou? Inclusive, toma cuidado que se você pretende colocar, por exemplo, o water cooler, todo water cooler vai vir com um radiador, tá? E esse radiador ocupa bastante espaço, então é importante você verificar se o gabinete que você tá comprando comporta o espaço do seu radiadorzinho ali do water cooler. E também tem outra coisa, você precisa também tomar cuidado com o tamanho da sua placa-mãe para ela encaixar legal no gabinete, fechou? E esses tamanhos, normalmente, eles têm umas siglas tipo MATX, ATX, EATX, umas coisas assim. Então, tipo, é só dar uma olhadinha nessa coisa do tamanho da sua placa-mãe e o do tamanho também do seu gabinete, tá? Porque isso pode aumentar, diminuir o tamanho ali que você vai precisar para comprar um gabinete bacana. Lembrando também que, cara, normalmente nem sempre a gente vai conseguir montar o nosso computador dos sonhos numa tacada só, principalmente agora o computador tá bem caro de comprar. Eu não coloquei preços exatos aqui nesse vídeo, porque a gente tá passando por um momento no mundo em que as coisas estão mudando de preço muito rápido. Então, se eu coloco um preço hoje, pode ser que ele não funcione amanhã e você vai acabar se frustrando e esse vídeo não vai ser tão útil assim. Então a minha intenção aqui é mais te ensinar o que fazer e como comprar e qual comprar e quando comprar, do que exatamente te dar, tipo, os mais baratos e tudo mais, tá? A gente vai fazer, igual eu falei, vai ter isso em outro vídeo, mas a intenção desse vídeo aqui é ser um vídeo que dure mais tempo, assim, sabe? Seja um vídeo que seja útil por mais tempo. Uma outra coisa também, para não deixar esse vídeo tão longo, eu não vou falar de periféricos nesse vídeo aqui, não vou falar de mouse, teclado e outro tipo de equipamento. A gente vai deixar isso para outro vídeo também. Então, mais uma vez, confere se você tá inscrito no canal. O YouTube tá com um bugzinho que tá desinscrevendo as pessoas de alguns canais, então dá uma olhada se você ainda tá inscrito no canal aqui, porque pode ser que ele tenha te desinscrevido, mas em breve vai chegar também o vídeo de periféricos aí, algumas coisas que eu uso, mesa digitalizadora, aqui o meu teclado e tudo mais, que eu acho que vai ser bem bacana também. E agora, como prometido lá no início do vídeo, chegou a parte de pegar as builds prontas, fechou? Os computadores que já vão estar montadinhos aqui, já pensando em compatibilidade e tudo mais. Lembrando que se você quiser, eles são customizáveis, você pode, tipo, pegar aí, trocar o gabinete, trocar esse outro tipo de coisa, desde que você preste atenção na compatibilidade, que vai ser legal também. Isso aqui é uma base para você montar seu computador, fechou? E para essas montagens aqui, eu vou dar mais ou menos uma média de preço que eu peguei no momento que eu gravei esse vídeo, só para vocês se ligarem mais ou menos quanto custa cada um dos computadores. Lembrando que eles vão variar, tá bom? Então pode ser que quando você assiste esse vídeo aqui, eles não estejam mais nesse preço, pode estar mais barato ou mais caro, depende de como o mundo andou aí para frente. Então, em torno ali de uns R$5.500, eu tenho essa configuração aqui de computador para animação da AMD. Não vou especificar ele todo aqui, você vai ler aqui, vai pausar o vídeo, vai pegar, eu acho muito bacana. Essa aqui é uma configuração mais básica, assim, em torno de uns R$5.500, R$6.000. Esse computador aqui você vai pagar bacana e vai ter um computador que vai funcionar para você fazer suas animações. Passando agora para um outro computador agora, dessa vez com um processador Intel, tá? Em torno de uns R$9.000 também você vai pagar nesse computador aqui, nessas configurações aqui, vai ficar muito legal. Lembrando que você pode customizar da maneira que você quiser, mas essa aqui é a montagem base que eu fiz aqui. Inclusive eu fiz num site, vou deixar o site para vocês aqui, que eu acho que pode ser legal se vocês quiserem fazer as brincadeiras de montar computadores também. Em seguida, subindo um pouco mais o preço, em torno ali de uns R$13.000, R$14.000, a gente tem essa configuração aqui da AMD, é um computador muito bacana, uma placa irada para você fazer suas animações e tudo mais. É um computador que já suporta também você fazer uma pegada um pouco mais de render, umas coisas mais legais assim. Tenho certeza que vai ser super legal trabalhar nessa máquina também. E para finalizar, a gente tem o último computador também com processador AMD, que eu acho bem bacana os processadores AMD para animação 3D, também aqui em torno ali mais ou menos de uns 17 para R$20.000, tá? Eu tô dando esse range aí por causa das variações que pode ter quando você assistir esse vídeo, mas em torno de 17 a R$20.000 você vai ter essa máquina aqui, muito legal também, tem bastante coisa, é uma máquina já mais evoluída, né? Uma máquina um pouco mais cara, mas que você vai ter uma configuração muito boa para fazer suas animações também. Lembrando que
tem máquinas muito mais caras, tá? Eu fiz um orçamento, inclusive, esses dias de computador e ficou em 88 mil reais. Então, tipo assim, tem máquinas muito caras aí que você pode estar comprando pra fazer animações e tudo mais. E é muito legal, só que acaba quando a gente começa a comprar coisas demais, a colocar muita coisa na máquina, muita coisa vira meio que supérfluo, assim. A gente vai acabar não usando todo o potencial daquela máquina, tá? Então, é mais uma questão se você quer fazer outras coisas, quer fazer render, quer fazer jogos, esse tipo de coisa, então quer jogar mais jogos, coisas mais pesadas, aí compensa você pegar uma máquina mais cara, ou se você não quer, pegar uma máquina mais barata. Mas essas configurações que eu deixei aqui pra vocês são máquinas muito boas, vai servir muito bem pra você que quer trabalhar com 3D. Lembrando que não é um vídeo de preços mais baratos, mas são essas as máquinas que eu tinha aqui pra deixar pra vocês hoje. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Mais uma vez eu gosto de dizer que tudo isso aqui é customizável, então você pode se divertir bastante aí brincando de montar seus computadores. E esse vídeo vai ficando por aqui, foi um vídeo longo, mas eu espero de verdade ter esclarecido um monte de coisa na sua cabeça. Eu acho que esse provavelmente é um dos vídeos mais completos que existem, explicando sobre animação em específico, assim, computador para animação. Talvez não seja, mas eu tô confiante de que é. Então, por isso, eu acho que você deveria deixar um likezinho aqui, deixa um comentário para mim aqui me dizendo se você tem alguma dúvida, se você quer compartilhar algum outro conhecimento. Às vezes você montou um computador até mais legal e mais barato do que esse que eu montei aqui para vocês. E você pode estar deixando aqui na descrição, aqui pode deixar a sua indicação também e tudo mais, que eu vou gostar muito de ler aqui os comentários com as suas ideias, fechou? Então deixa o likezinho, comentário, se inscreve no canal e tamo junto. Vou deixar dois vídeos pra você aqui agora. Um vídeo eu tô te indicando e o outro o próprio YouTube tá te indicando, além do botãozinho aqui no meio que você vai clicar agora pra se inscrever no canal e ficar sempre antenado dos melhores vídeos de animação do planeta. Não é nem do Brasil mais, é do planeta agora, meu filho. Então vem comigo e vamos pra cima.